Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Neuroescolhas Moments. A nossa terça-feira para falar sobre os contextos aplicados ou os detalhes ou as importâncias que são advindas da psicologia, da neuropsicologia e das demais ciências que atuam na saúde mental. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Soares e hoje o nosso tema, ele é um tema um pouquinho complexo, né? Não tão complexo quanto as pessoas imaginam, mas muito difundido, porque é um tema que fala a respeito das nossas psicopatologias. E falar de psicopatologia é complicado, se torna complexo, porque as pessoas não aceitam as psicopatologias como sendo doença ou algo que necessite de tratamento. E há muito isso já foi derrubado, né? Nós já estamos aí há 2 décadas que as coisas mudaram, que muito tem se falado sobre depressão, sobre suicídio, as campanhas, as pessoas difundindo, né, sobre as patologias, sobre os problemas da saúde mental, mas infelizmente nós ainda temos muitas pessoas que pensam erroneamente sobre as psicopatologias. Nós ainda vivemos com pessoas que não possuem essa maturidade ou o conhecimento para entender melhor sobre a psicopatologia. E quando elas convivem com alguém, muitas vezes não se dão o trabalho de ir à busca ou buscar conhecimento, né? Ou ir à busca de auxílio para as pessoas que possuem algum tipo de psicopatologia. Bom, como a live é uma live que eu faço não somente para os profissionais de psicologia ou de neuropsicologia, mas eu realizo ela todas as terças-feiras, tentando trazer um esclarecimento maior a respeito da profissão e das diretrizes que essa profissão possui. Então, eu vou tentar utilizar o menos possível nomenclaturas científicas, para que a gente possa ter uma melhor argumentação e possa ter um esclarecimento maior para as pessoas. Então, eu não costumo usar palavreado chulo, mas vou colocar algumas condições que têm acontecido, infelizmente, em relação às pessoas que hoje possuem qualquer tipo de transtorno. Eu não estou falando somente do que está na mídia, saindo aí para todos nós e que tristemente nós estamos tendo que conviver com isso, que é a condição das crianças com neuropsicopatologia e que estão patologias de neurodesenvolvimento e que estão sendo, de uma certa forma, atacadas, né, desrespeitadas, não aceitas, sendo verdadeiramente tentando se fazer uma inclusão, sendo que essa inclusão, ao invés de ser inclusão, ela é uma segregação, né? Mesmo a criança estando inclusa dentro de sala de aula, ela se sente diferente, ela não consegue, né, estar ali próximo das pessoas e se socializar, já não consegue pelo contexto dos transtornos. E ainda porque muitos coleguinhas têm uma educação em casa, traga de casa, né? Que coloca essa criança
como uma criança problemática ou uma criança em que o filho tem que ficar longe ou não deve chegar perto. Eu não estou falando somente dessa situação. Eu estou falando de situações comuns e que, após a grande quantidade de transtornos do neurodesenvolvimento, nós deixamos de lado outros transtornos que afetam milhões de brasileiros. Outros transtornos que trazem situações que muitas pessoas não conhecem e que acreditam que é simples, ou que é fácil de lidar, ou que não é nada, né? Então, eu vou começar falando das primeiras e as mais difundidas, né? Que seriam a depressão, o pânico, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Conviver com pessoas com esse tipo de transtorno não é fácil. Nós muito compreendemos os familiares, mas também temos que nos colocar no lugar do próprio paciente. Viver com transtornos psicológicos, seja ele qual for, se eu falo de um transtorno ansioso, se eu falo de uma depressão, se eu falo de um toque que seja, que também é advindo de contextos ansiosos, se eu falo de uma síndrome de pânico, que também é advinda da ansiedade, eu estou falando de situações que não são fáceis de ser regulada pelo ser humano. Não é fácil conviver com a própria doença. E muitos pioram por estarem inseridos no contexto, inclusive familiar. A família não dá o devido apoio e nem o devido auxílio, ou às vezes acredita que trabalhar a psicoterapia, trabalhar a medicação clínica vai fazer com que o paciente em 6 meses ou em 5 meses ele tenha uma alta melhora e esteja 100%. E isso é preocupante, porque os dados que nós temos é que, assim como nós temos problemas hoje em relação ao aumento dos contextos de transtornos de neurodesenvolvimento, nós também temos dados alarmantes relacionados a transtorno de ansiedade generalizada, pânico, depressão e outros transtornos associativos de comportamento. E isso preocupa, porque quase ninguém quer falar sobre o assunto. A grande maioria das pessoas, ao falarem sobre depressão, ansiedade, elas demonstram um lado onde é o lado mais complicado da doença, ou seja, do transtorno, da psicopatologia, mas elas não encontram uma solução que possa ser favorável para o paciente no momento em que elas falam e favorável para as pessoas que convivem com esses pacientes. Então, o que mais nós escutamos em consultório, né, é as pessoas se encaminharem para outros tipos de psicopatologia, porque não são ouvidas corretamente pela família, ou a família tenta, de alguma forma, medir aquilo que o paciente está sentindo. E é uma fala minha, eu falo isso desde que eu verdadeiramente tive depressão.
e tive que enfrentá-la. Então, eu costumo falar muito para os meus pacientes: sentimentos, emoções, sensações da psicopatologia que o nosso corpo sente, que a nossa pele sente, que o nosso cérebro sente, ou até mesmo que os nossos pensamentos trazem para nós, eles não são mensuráveis. Não existe um termômetro para que a gente meça a dor do outro. Não existe uma forma de dizer, está em 40 graus, então em 40 graus eu vou dar X de medicação psicopatológica, psicofarmacêutica, e esse paciente ele vai ter uma resposta automática e ele automaticamente vai sair da crise do pânico ou da crise de toque que ele está tendo, ou talvez de uma crise de ansiedade. E não funciona assim, gente. É muito mais intenso do que vocês imaginam. E apelar para isso, eu acho que quando eu criei o tema da live de hoje, a intenção era verdadeiramente de apelar para esse contexto, apelar para os familiares, apelar para as pessoas que estão em casa sofrendo com essas psicopatologias e que muitas vezes nem pedem ajuda porque sabem o que vão ouvir. E geralmente o que elas ouvem é: é frescura sua, você está de mimimi, você se faz de vítima, você é sempre a vítima. Então, tem falas que são mais dolorosas do que a própria dor que essa pessoa está sentindo a nível da psicopatologia. Então, pessoal, seria muito bom, seria maravilhoso. Assim como os estudos da neurociência têm nos mostrado a intensidade da dor, né? Ou da dificuldade das crianças com um transtorno de neurodesenvolvimento, ali no contexto neurocientífico e neurobiológico, as sinapses no funcionamento, as sensações, tudo isso a neurociência está trazendo para nós. Mas seria maravilhoso se nós pudéssemos mostrar isso para vocês quanto às psicopatologias. E eu não estou falando ainda dos transtornos de personalidade ou transtornos de humor. Eu estou falando apenas das primárias que são realizadas, que são trabalhadas em consultório. Então, quando nós falamos de depressão, nós não falamos de simples depressão, como é o que nós ouvimos muito, né? Vir de parentes que muitas vezes falam, né? Para o seu outro parente que sofre da depressão, que é uma simples depressão e que ela vai passar, né? Outra coisa não é uma simples crise de pânico e ela vai passar. Não é uma simples mania do seu transtorno obsessivo compulsivo. Você é maníaca, você me deixa louco ou louca com as suas manias dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Essas falas, elas ferem muito as pessoas portadoras de psicopatologia.
E para onde isso nos leva? Essa é a nossa maior preocupação. Nós temos um índice de mortalidade por suicídio aonde a cada 2 minutos um brasileiro morre por suicídio. E são estatísticas que não são divulgadas e muito menos nós veremos ali em tela da TV ou em nenhum programa, né? Ou nenhuma série que a gente assista na Netflix. E é gritante. E quando nós começamos a estudar isso, quando nós começamos a observar o histórico desse suicida, nós buscamos lá atrás a raiz disso. E geralmente a raiz disso estava em uma depressão, estava em um transtorno de pânico, estava em um simples toque, como eu acabei de dizer, que é muito falado pelas pessoas que não compreendem as patologias da saúde mental. Não é uma simples ansiedade. É uma dor que não existe forma de mensurar, não existe como medir, não há como nós sabermos. É a mesma coisa de querer comparar, por exemplo, pessoas que já passaram por luto, né? Tem a grande, na realidade, é um senso comum nosso, né? Então, quando nós vamos a um velório e nós já passamos pelo contexto de ter perdido pai ou alguém muito querido, né, mãe ou algum ente querido, nós automaticamente acreditamos que estamos fazendo esse acolhimento e dizendo para o outro assim, olha, eu entendo, eu sei o que você está passando. E na realidade, não. Ninguém sabe. Porque não existe como, eu falei para vocês, mensurar essas dores. Essas dores não têm termômetro. Eu não tenho como dizer que a dor de ter perdido meu pai foi maior do que a dor de qualquer outra pessoa. Então, quando eu me propiciei a fazer essa live hoje, foi realmente voltada para essas pessoas que estão ficando esquecidas. Muito pouco se vê falar mais sobre essas psicopatologias. Muito pouco se vê falar mais sobre os enfrentamentos que essas pessoas passam todos os dias das suas vidas. E essas dores não são mostradas. E como eu coloquei, o final disso quase que sempre é o suicídio. Porque a pessoa não encontra uma saída. E imaginem vocês, você está sofrendo emocionalmente e ao invés de receber o apoio necessário sobre essa dor que você está aí latente sentindo ela, você escuta das pessoas coisas que, ao invés de confortar você, machucam mais você. No sentido de levanta da cama, você está assim porque você quer. Levanta dessa cama, você está assim porque você quer. Se você fizer um esforço, você consegue sair. Não é bem assim, pessoal. Não é assim. Quando é necessário que a população comece a entender que nós não estamos mais lidando com a saúde mental como se entendia antigamente e que era errado a forma de se pensar. Que pensando positivamente, eu irei ter, de repente, uma cura para aquilo que eu estou sentindo naquele momento.
né? Ah, pensa positivo, que passa. Não é bem assim. Quando nós falamos de psicopatologias, nós falamos de contextos cerebrais, nós falamos de neurociência, nós falamos de condições neurobiológicas, nós falamos de falta de neurotransmissores. Vocês entendem que isso é uma condição química cerebral? É necessário que isso fique claro, para que as pessoas compreendam que não é uma frescura, é uma condição química do cérebro daquele indivíduo e que muitas vezes vai passar por várias medicações para poder ter uma que consiga regular a sua vida, não em totalidade, mas no mais ou menos. Nunca no 100%. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu atravessei a depressão e de uma forma muito dolorosa, a ponto de não querer tomar banho, a ponto de não querer olhar para os meus filhos. Então, quando um paciente chega para mim no consultório e ele fala que está sem sentido a própria vida, ou que ele só faz chorar, ou que ele só quer ficar deitado, ou que nada para ele mais tem graça, eu sinto algo como se fosse uma ligação na compreensão dessa doença. Mas eu compreendo que jamais eu vou poder mensurar a minha depressão com a depressão de qualquer paciente, com a dor que ele sentiu ou com a dor que ele sente todos os dias. E quando nós passamos a falar dessas primeiras psicopatologias, que são as que eu falei, a ansiedade, a depressão, o toque, o pânico, nós também temos outras psicopatologias mais problemáticas ainda. Vou citar algumas. Bipolaridade, transtorno de borderline, síndrome de burnout. É muito difícil lidar com a sintomatologia de cada uma dessas psicopatologias. Porque entendam, assim como o autismo, e aí nós vamos usá-los como exemplo, assim como o autismo, essas psicopatologias, elas possuem particularidades muito incomuns. Então, uma depressão nunca vai ser igual a outra. Eu posso ter sintomas parecidos, mas eu nunca vou ter uma depressão em uma pessoa que é igual à depressão da outra. E isso é muito sério. Porque nós estamos falando de indivíduos únicos, exclusivos. Nós não estamos falando só de psicopatologias. Nós estamos falando de indivíduos únicos, exclusivos. E assim como o autismo tem suas prioridades, tem seus contextos problemáticos, tem suas disrupções, tem seus momentos de queda, tem seus momentos de rompante, de raiva, de ira, de confusão nas emoções, tem suas desregulações. Mas, para a grande maioria da população, essas pessoas
não se curam porque não querem. E isso é doído. Porque estar do lado de cá, né, do contexto patológico, é entender que essa dor, ela é uma dor que você vai carregar, talvez, por toda a sua vida. Você terá momentos bons, sim. Você terá momentos de felicidade, sim. Você passará talvez aí 2, 3 anos, 4 anos na sua vida muito perfeitamente bem, sim. Mas uma vez depressivo, sempre depressivo. Nunca haverá uma cura para a depressão. Até porque hoje nós já temos isso formalizado a título científico, que existe um genes voltado para a depressão. Assim como existe um genes voltado para a ansiedade, como existe um genes voltado para o toque, e assim sucessivamente. Então, pessoal, quando eu pensei em falar sobre essa live, era para colocar para vocês que estamos sim tendo uma força-tarefa maravilhosa, mas ainda não supre as necessidades das crianças ou dos adultos ou dos adolescentes com transtorno de neurodesenvolvimento. Mas nós também temos uma demanda relacionada a outras patologias psicológicas que estão sendo deixadas de lado. Outras patologias psicológicas que não estão sendo nem mencionadas. Então, quando eu falo que estar do lado de cá, né? Boa noite, Clube das Mulheres Multiplicadoras. Obrigada por estarem aqui. É um prazer ter vocês aqui conosco. Quando nós falamos que estar do lado de cá, do lado do contexto psicopatológico, ou seja, da pessoa que possui a psicopatologia ou que possui a depressão, vou substituir pelo nome da doença, não é a mesma coisa que estar do outro lado quanto terapeuta. Então, é extenso. Nós tentamos sim criar o rapport, nós tentamos amenizar com técnicas, nós tentamos diminuir o fluxo, né, dessas emoções que vêm com muita intensidade, que vêm com muita dor, com muita latência, com muita angústia. Tentamos diminuir, mas nós sabemos que sem a psicologia, sem a terapia, sem a psiquiatria associada, esse indivíduo não consegue sobreviver. Então, é mais além do que nós pensamos. Por quê? Né? Claro que o futuro do nosso Brasil são as nossas crianças. Nós sabemos disso. E precisamos fazer o possível e o impossível para que tudo que seja feito para eles seja feito com maestria, com vontade, com desejo de auxiliá-los para uma melhor educação, para a recepção das problemáticas que eles possuem. Mas eu deixo uma pergunta para vocês. E as pessoas que possuem psicopatologias que não são transtornos do neurodesenvolvimento? Quem cuida delas? Quem compreende essas dores? Quem faz as aceitações ou as intermediações segundo a família? Nós, infelizmente, vivemos em uma década onde filhos de 30 anos
né, são filhos de pais de 60 ou de 50 anos, certo? Mas nós também vivemos em uma sociedade com filhos de 50 anos e pais de 70 anos, e que jamais vão conseguir compreender o que é uma depressão. Porque antigamente a depressão ela era vista como uma tristeza, e a pessoa, os relatos que nós temos é que as pessoas definhavam a ponto de ir a óbito. Fora os contextos que nós sabemos de suicídios que aconteciam e que por vergonha a família não expunha. Então, pessoal, estamos falando de saúde mental. Se a nossa mente não está bem, o nosso corpo não irá funcionar. Nós precisamos começar a disseminar isso. Nós precisamos começar a entender e internalizar isso na cabeça dos jovens, na cabeça dos adultos e das pessoas de melhor idade. Para que elas entendam que não é frescura, não é mimimi, não é uma coisa que eu posso deixar para lá. Ah, deixa ela aí, isso é frescura dela. Nossa, não aguento mais, pelo amor de Deus, interna. É o que mais eu escuto no consultório. Advindo de pais para adolescentes, como também advindo de adultos para filhos adultos, de esposos para esposas, de esposas para esposos. Lidar com transtornos mentais ou doenças mentais ou psicopatologias não é um contexto fácil. Mas eu pergunto a vocês, o que é um padrão normal? Aonde nós, quanto sociedade e quanto ser humano, conseguimos ser normais? Em qual momento das nossas vidas nós não tivemos uma disrupção ou uma alteração emocional? Ou não passamos por um processo ansioso? E qual é a mania e o erro do ser humano? É o julgo. É julgar aquilo que ele não conhece e que ele não pode medir e nem mensurar. Então, essa live, a ideia me veio por olhar as estatísticas, as previsões para 5 anos, os atendimentos como estão sendo feitos, os critérios avaliativos como estão sendo realizados, a forma com que os psicólogos têm tratado seus pacientes em consultório, colegas meus de trabalho, a forma com que a neurologia, com que a psiquiatria tem tratado isso. Alguns profissionais têm tratado as psicopatologias como algo, meu Deus, eu acho que nem tem palavras para falar. Porque eu até lanço um desafio. Quem aqui que assistir essa live já esteve ou já levou algum parente ou conhece algum parente que foi ao psiquiatra?
E aí eu pergunto a vocês, quanto tempo esse psiquiatra levou com você dentro do consultório para dizer que você estava com X, Y ou Z de sintomas e que esses sintomas levavam a um determinado transtorno? E em questão de 10 a 20 minutos, ele passa uma longa receita, né? Vários receituários acumulados, apostando que aquele medicamento irá trazer você de volta à vida. Eu lanço esse desafio aqui para vocês. Salvo pouquíssimos psiquiatras que eu conheço que perdem 1 hora do seu atendimento com o seu paciente no consultório. Esses sim merecem o meu aplauso, merecem a minha reverência e merecem a minha gratidão. Porque é para esses que eu encaminho os meus pacientes. Para quem já viveu a depressão como eu, nós temos um critério visual de olhar o depressivo ou qualquer outra psicopatologia com um pouco mais de sensibilidade. O que no Brasil isso não acontece. A grande maioria das pessoas, eu estou falando das psicopatologias, digamos assim, considerada, que eu acho isso errado pra caramba, mas eu vou colocar dessa maneira, leves. Né? Eu não estou falando de uma esquizofrenia, por exemplo, eu não estou falando de um Alzheimer, por exemplo. Eu não estou falando de nenhuma psicopatologia voltada para um transtorno global, onde a pessoa necessite totalmente do acompanhamento de alguém, né? Ou seja, que seja totalmente dependente de alguém para estar ali vivendo corriqueiramente os seus dias. Eu estou falando das que erroneamente são chamadas de leves. Mas aí eu coloco para vocês, leve para quem? Leve para quem? Para quem é leve a depressão? Para quem é leve o pânico quando você está em crise? Para quem é leve a ansiedade quando ela chega em um grau onde os pensamentos começam a intrusir no seu cérebro de uma forma muito grotesca? Para quem é leve um toque? Isso é muito triste. Eu tive a oportunidade de lidar com transtornos seríssimos. E hoje eu agradeço muito a Deus por ter tido no meu consultório, no meu divã, pessoas com realmente com contextos patológicos aonde o nível de gravidade era muito grande. Então, eu pude perceber essa condição de viver realmente com todas as sintomatologias voltadas para uma determinada psicopatologia em um grau alto. Eu tive a oportunidade de acompanhar a paciente que tinha transtorno obsessivo compulsivo e para chegar ao trabalho ela acordava às 4 da manhã, porque para tomar banho ela levava no mínimo 3 horas a 4 horas.
porque o contexto maníaco estava tão inserido que se ela esfregasse os dedos da mão direita e fosse para a mão esquerda para esfregar os dedos, ela esquecia que havia lavado a mão direita. A pele chegou a ficar fina. A mãe colocava alimentação para ela separada no fogão e ela trabalhava num banco, chegava do trabalho para comer. Ela tinha que perguntar para a mãe inúmeras vezes, porque todo transtorno obsessivo compulsivo possui um número. Então, tem pessoas que 3 vezes é o suficiente, tem pessoas que são 5 vezes, tem pessoas que são 6 vezes. Então, ela tinha que perguntar a essa mãe 6 vezes a mesma frase: mãe, essa comida é para mim? Mãe, essa comida é para mim? E a resposta tinha sempre que ser a mesma. Porque se não fosse a mesma, ela entrava em crise. Ou ela iria dormir sem comer. Não é leve, gente. Não existe leve. Existe leve para aqueles que conseguem uma direção no tratamento. Para aqueles que são muito bem direcionados, muito bem encaminhados, dentro da terapia e dentro do processo também realizado pelo profissional da psiquiatria ou da neurologia. Porque se o medicamento que estiver sendo aplicado àquele paciente não servir à psicopatologia, não vai diminuir as crises. Por mais que nós tentamos tirar o paciente do contexto disruptivo dentro do consultório. Então, pessoal, nós não estamos falando de simples coisas. Nós estamos falando de coisas graves. E que nenhum de nós está livre de enfrentar. Iniciando pela ansiedade, que hoje é o mal do século. Quando nós falamos de ansiedade, muitas pessoas pensam que a ansiedade é uma coisa simples. Sim, ansiedade, dentro das emoções, dentro de um contexto normativo, neurobiológico, ela é tranquila. Você tem aquela palpitação, aquela vontade de realizar alguma coisa, mas quando isso passa a ser patológico, vocês não têm a noção do que é a vida de uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada. E começou com uma simples dita ansiedade. Vocês me desculpem, às vezes, o tom de ironia, mas é porque dói muito ver pessoas que estão acompanhando outras pessoas, maridos, esposas, filhos, família, dizer que é leve, é mimimi, é frescura. Ah, tá assim, porque não quer responsabilidade. Tá assim, porque recebe dinheiro para ficar encostado. Eu já ouvi coisas horríveis. Horríveis. E essas pessoas não têm ninguém por elas. Ninguém para brigar por elas. Por isso que trazer essa live hoje foi muito importante. Nós estamos, sim, trabalhando muito a favor dos transtornos de neurodesenvolvimento. Sabemos, sim, que as crianças são o futuro do nosso Brasil.
Mas nós estamos esquecendo que quando nós não temos uma criança atípica dentro de sala de aula, nós podemos talvez no futuro ter uma pessoa, um adulto típico, porém portador de uma psicopatologia clínica séria, como uma depressão, um pânico ou até mesmo um toque. Então, nós não estamos falando de uma coisa que é para ser deixada em segundo plano. Nós estamos falando de uma situação que é para ser falada o tempo todo, é para ser disseminada em todos os cantos que nós formos. E é para ser compreendida, assim como nós estamos pedindo a compreensão em relação aos contextos voltados para o transtorno de neurodesenvolvimento, como o autismo, como o TDAH e outros. Essa live não foi criada à toa. Ela foi criada por uma dor que eu sinto em todas as vezes que eu atendo um paciente quando está em crises horríveis e que eu me vejo nele. É muito triste. Porque quando eu era portadora de depressão, aliás, sou portadora de depressão e não levo isso em desconsideração, porque como eu falei para vocês na live, uma vez depressivo, sempre depressivo. Tá? É uma condição biológica, é uma condição genética e não tem como fugirmos dessa situação. Mas eu convivo com a minha depressão. Eu consegui regular, eu consegui criar hábitos e situações onde ela não me aflige tanto hoje. Pessoas podem sim chegar a esse contexto? Podem. Mas como você vai chegar a esse contexto quando você não possui o apoio necessário? Como você vai conseguir se autocurar ou se autoajudar quando você não tem apoio? É quase que completamente impossível. Gente, eu tô falando de dores que não tem termômetro para medir. E como eu lancei o desafio para vocês, quem foi já em um psiquiatra que em 10 minutos te passou uma receita e mandou você embora para casa, acreditando que aquilo ali iria resolver o seu problema e que você voltaria para a vida? E não é assim. A medicação ajuda. Eu tenho casos clínicos que sem medicação eu não estaria tratando. Mas nós precisamos entender que essas pessoas não precisam somente da medicação e somente do terapeuta. Elas precisam de uma rede de apoio também. Elas precisam de um colega de trabalho que compreenda que ela está em um momento difícil. Elas precisam de pessoas da família que consigam lidar com a doença junto com elas. Elas precisam dessa rede de apoio. Gente, a quantidade de pessoas, vocês não têm noção, que leem artigos e chegam no trabalho apontando que fulano tem isso, Beltrano tem aquilo, porque tem uma simples, uma questão especial na vida dela, em que ela usa como uma forma talvez até de se blindar contra os colegas de trabalho, ou contra alguma resposta, ou uma forma comportamental dela mesma de agir contra um sistema. E ela é apontada e ela é diagnosticada pelos colegas de trabalho. Como aí? Não liga não, isso aí é louca, ela é doida, nossa, você não sabe que ela tem problema? Você não sabe
que ela tem depressão. Depressiva é desse jeito. Liga não. Então essa live foi gravada para que nós façamos essa reflexão. Precisamos ajudar sim as nossas crianças, mas em um âmbito geral. Não somente as nossas crianças atípicas. Nós precisamos também salvar a mente, a saúde mental das nossas crianças típicas. O caso que aconteceu na semana passada foi aterrorizante. Um adolescente ser morto por agressão física, por hematomas causados por um descontrole da raiva de outros adolescentes típicos. Porque aqui nós não estamos colocando se ele era típico ou atípico, até porque nós já temos informações que ele não era autista. Nós estamos falando de pessoas que vão estar adoecidas daqui 10 anos. Nós estamos falando dessa Valéria que em 88 deitou na cama e não queria mais levantar. Que não queria olhar para os filhos, que não queria olhar para o marido, que não queria tomar banho, que não queria cuidar de si mesma, que não queria olhar para si mesma, que mal andava da cama para o banheiro porque necessitava realizar as necessidades básicas. E eu não estou falando de escovar dente não, gente, eu estou falando de urinar e evacuar. Que não queria comer, que chorava dioturnamente, que não encontrava razão para aquilo existir, que se perguntava o tempo inteiro: meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? E não encontrava respostas. Sabemos que muito disso tem cunho espiritual. Sabemos que o inimigo ataca nossas mentes a todo momento. Mas hoje nós sabemos também que não se trata somente disso, que se trata de doenças, de condições químicas cerebrais, de condições que não podem ser mudadas da água para o vinho, não podem ser mudadas da noite para o dia, não tem tempo para terminar. Vai depender muito do que essa pessoa vai atravessar, da rede de apoio que ela vai ter e de como ela vai enfrentar tudo isso. Eu estou falando para todas as psicopatologias. Eu não estou falando somente da depressão, eu não estou falando somente do toque, eu não estou falando somente da condição da ansiedade. Eu estou falando para bipolaridade, eu estou falando para narcisismo, eu estou falando para pessoas com borderline, eu estou falando para pessoas que necessitam de acompanhamento e sério. Eu já atendi pacientes, amigos de suicidas que hoje se tratam porque o amigo pediu socorro e eles não souberam ofertar esse socorro. Isso é muito sério. Você conviver com a dor da culpa da morte de alguém que decidiu tirar a vida porque para ela tudo tinha acabado.
Isso é gritante. Isso é sério. Quando alguém verbaliza que tá difícil, não quero, eu queria que Deus me levasse, eu queria que tudo isso parasse. Pessoal, abre o olho. A dor tá muito mais intensa do que a gente pode imaginar. E de repente buscar uma solução, independente das nossas crenças, independente do Deus que nós servimos. Buscar uma solução que seja rápida e sem dor, para tudo aquilo acabar, é o que vem à mente. Então, eu quero deixar para vocês aqui todo esse desabafo, porque realmente essa semana eu observei e comecei a fazer uma reflexão, que nós estamos muito focados nas condições dos transtornos do neurodesenvolvimento, e é a área que eu trabalho, todos sabem. Mas eu também trabalho com pessoas que têm psicopatologias clínicas, como depressão, como transtorno bipolar e por aí vai, as que eu citei aqui na live. E eu me peguei perguntando depois do que aconteceu: que grau de loucura, que grau de intensidade de ódio, eu não tô chamando de raiva, eu tô chamando de ódio, que estava na mente daqueles adolescentes no momento em que eles espancaram aquele menino. Que grau de sarcasmo, que grau de intolerância que estava na mente dos adolescentes que assistiam aquilo. Que grau de falta de piedade tinha naquela pessoa que estava filmando aquilo. Para mim, eu assisti às cenas como se eu estivesse voltando para o tempo da faculdade em que eles tentam falar para nós que nós viemos do macaco. E nesse momento eu comecei a imaginar assim, nós estamos regredindo. Nós estamos como lá na época de Roma, em uma arena, aonde alguém que eu apontei o dedo ou alguém apontou o dedo vai ser espancado até a morte. Ou vai lutar pela sua vida de outra maneira. E eu quero deixar essa reflexão para vocês. Se vocês tentarem ampliar um pouquinho a mente de vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O grau da seriedade disso. Inclusive, em uma das minhas postagens, eu quero agradecer o pai, que eu não me lembro qual foi, não me lembro o nome, infelizmente, para agradecê-lo aqui, que postou, muito indignado, inclusive, e eu acho que na indignação ele até errou um pouco nas palavras, mas o que ele queria dizer
era que os pais dessas crianças tinham que ser colocadas na cadeia. Que esses adolescentes tinham que ser presos. E que se fosse com a filha dele, não haveria só um velório. Tem muitos pais que as crianças, os nossos adolescentes chegam em casa e eles nem sabem o que eles estavam fazendo. Antigamente nós podíamos dizer muito perfeitamente, nós conhecemos os nossos filhos. Ah, eu sei do que o meu filho é capaz. Mas eu já não confio mais nessa fala. Verdadeiramente, eu não confio mais. Porque ali no consultório, eu já ouvi relatos de adolescentes que são assustadores. E que para a mãe não há nada de errado. Porque ele não demonstra dentro de casa nada no seu comportamento. Então eu quero deixar isso aqui para que vocês pensem a respeito. E quem quiser deixar seus comentários, quem quiser fazer suas críticas, suas colocações, sintam-se à vontade. Mas nós precisamos falar sobre os casos de psicopatologia que estão acontecendo, que estão à nossa visão, que estão ao nosso redor e que nós fazemos de conta que não vemos. E que estão atingindo as nossas crianças, os nossos adolescentes de uma forma muito grotesca, a ponto delas nem compreenderem que tipo de emoção elas estão sentindo no momento de bater em alguém. Ou de ter o senso de compreensão, no sentido de saber se aquilo é correto ou não. Então eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Muito me entristeceu. Chorei demais por aquela família. E chorei pelo Brasil. Porque não acredito que pare por aí. Não acredito que tenha uma solução rápida. Mas eu acredito que o paciente que passar pelo meu consultório, eu irei mover terras para auxiliá-lo. E eu sei que Deus está comigo. Então, para vocês, fica a reflexão. O meu grande beijo no coração, porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa assim. Geralmente eu não estou tão indignada, né? Muito pelo contrário. Apesar de ter sido de ser uma depressiva, né? Não faço, não nego isso. Eu luto contra ela todos os dias e sou vencedora todos os dias. E eu sei que eu tenho a bênção de Deus para estar me apoiando em tudo isso. Então, eu geralmente sou sorridente, não tenho indignação na fala, não tenho nenhum desses contextos que vocês viram aqui, muito menos sarcasmo, que eu utilizei muito. Mas eu queria muito que vocês compreendessem esse detalhe, que passa muito desapercebido
porque na casa do nosso vizinho a gente não sabe o que está acontecendo. A família às vezes parece ser uma Doriana, né? Ali nas redes sociais. E quando nós vamos observá-la diretamente, a gente observa que a patologia, a psicopatologia está gritando e matando, muitas vezes sufocando aquela família. E não tem ninguém para dizer assim: você já procurou um psicólogo? Você já procurou ajuda? Você já foi a um psiquiatra? E muitas vezes as pessoas até que indicam recebem a seguinte resposta: eu não sou louco para ir a psiquiatra. E aí eu quero deixar a resposta aqui. Vá ao psiquiatra para não ficar louco. Procure o psicólogo para não enlouquecer. Porque as mazelas da vida, elas não vão deixar de acontecer. Os tropeços, as quedas, elas não vão deixar de acontecer. E nós precisamos maturar emocionalmente as nossas vidas para que a gente tenha maturidade para auxiliar esses adolescentes também. Para cuidar dos nossos maridos, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Então vá, busque ajuda. Se você percebeu que você se encaixa em qualquer uma dessa condição, e quem quiser pode me chamar no privado para saber sobre sintomas, eu estou sempre à disposição, quem me conhece sabe. Eu vou estar sinalizando se sim, se não, o que talvez poderia ser. Posso passar a lista dos sintomas para que vocês possam se compreender um pouco melhor. Ok? Para vocês uma boa noite. Muito obrigada por terem participado dessa live mais uma terça-feira. E eu aguardo vocês na terça-feira que vem para a nossa próxima live do Neuro Escolhas Moments. E Sol, eu que agradeço, minha princesa, por você estar aqui conosco, ouvindo esse conteúdo. E espero que tenha sido proveitoso para você. E se você for profissional da área, que você agora repense, talvez, maneiras e estratégias para auxiliar os seus pacientes. Se não for, se for uma pessoa que de repente sofre com qualquer contexto psicopatológico, procure ajuda. Se for uma pessoa que de repente tem alguém do seu lado que sofre por esse contexto psicopatológico, também procure ajuda. Tá bom? Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada a todos pela participação. E um grande beijo no coração e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.